com extraterrestre ou simplesmente um rapto. Então, isso denomina-se abdução. A nossa questão é analisar se existem ou não existem extraterrestres, qual é a visão espírita sobre eles, se eles se comunicam fisicamente, espiritualmente conosco. Depois, se quiserem baixar o som, acho que é interessante, né? Bem, então vamos passando aqui os slides e vamos verificando. Olha só, está aí comprovado, viu? Eles existem e interagem conosco. Nós vamos procurar conversar, demonstrar que os extraterrestres não são uma fantasia. Existem mesmo. Não só existem, como eles se comunicam conosco de diversas formas, de diversas maneiras. E vamos ver qual é a posição da ciência, da filosofia espírita acerca dessa questão. Bem, primeiramente, há vida em outros astros. Essa é uma máxima, é um aspecto que desde 1857, quando se iniciou a doutrina espírita, sempre se falou em vida em outros astros, em outros globos, em outros planetas, em outras dimensões. Existem diversos mundos, diversos tipos de mundos habitados. Os espíritos dizem para nós que esses mundos são em diversas gradações. Nós vamos conversar sobre isso também. Ora, se existem mundos em diversas gradações, diversos tipos habitados, a vida nesses locais, então, teoricamente, já se presume a possibilidade de um contato. Vamos adiante. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se há outros globos habitados no universo. E, surpreendentemente, para quem lê pela primeira vez, os Espíritos dizem o seguinte: todos os globos do universo são habitados. Todos. Quando eu li a primeira vez, eu disse, mas que é isso? Então a Lua é habitada, o Sol é habitado com 5 milhões de graus centígrados, né? E assim por diante. Então, à primeira vista, isso parece estranho, parece até absurdo, porque nós estamos raciocinando em vida com o pessoal de Mercedes-Benz, passeando no laguinho, etc., né? Ou andando de metrô. Quando há diversos tipos de mundos habitados, diversos tipos de vida. Eu me lembro quando eu era criança, que eu perguntei alguma coisa para o meu pai, e ele disse o seguinte: nós não podemos viver debaixo d'água, porque a gente morre afogado. No entanto, os peixes não podem viver fora d'água, porque eles morrem asfixiados. Então, eu achei um exemplo assim, para criança bem interessante. Eu disse, é verdade. Então, existe vida que com oxigênio morre. Se usa água oxigenada para matar bactérias, para eliminar bactérias que morrem com oxigênio. Né? Então, essa vida é uma vida também em outras dimensões, em outros níveis de energia, com outro tipo de organização, tá? Completamente diferente, muitas vezes. Bom, vamos voltar mais fundo no tempo. 2000 anos. Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. E a casa do Pai é nada mais, nada menos do que o universo. Há muitas moradas. Então, milhares de anos atrás, já tinha-se esse conceito e ele está revestido, inclusive, de uma fonte altamente fidedigna, né, que foi o Mestre. Na casa do Pai há muitas moradas.
Na realidade, são bilhões de astros que existem, talvez até mais do que bilhões de astros, e no mínimo, milhares semelhantes à Terra. Como assim milhares semelhantes à Terra? No mínimo, alguns milhares de estrelas da mesma grandeza do Sol existem e com planetas à mesma distância dessas estrelas. Quer dizer, teoricamente, nós temos milhares de condições quase idênticas à Terra. Isso se nós quiséssemos exigir uma vida muito semelhante. Né? Fora, sem considerar N outros tipos de vidas diferentes. Então, aqui está um reforço. Tipos de mundos habitados. Existem muitos tipos de mundos habitados. Portanto, extraterrestres. Vamos adiante. A população física da Terra é de 6 bilhões de habitantes. E qual é a população astral da Terra? Ou seja, de espíritos ao redor da Terra? Segundo os amigos espirituais, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e outros, falam-nos que existem 20 bilhões de espíritos ao redor da Terra em comunidades astrais. 20 bilhões. Que nós simplesmente não conhecemos. Outro detalhe interessante. Existem seres sub-humanos no nosso planeta. Como sub-humanos? No livro Roteiro, Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, falam que existem muitos milhões de seres sub-humanos no mundo astral, que não são ainda humanos. Certo? Isso ao redor do planeta, em comunidades astrais. Bem, outra questão interessante, outro raciocínio preliminar interessante. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, nos fala que, na resposta, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: é assim na natureza que tudo serve e tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. Procura ali no penúltimo parágrafo. Desde o átomo até o arcanjo, porque esse começou por ser átomo. Ou seja, há uma evolução desde os seres primitivos até a fase humana. Aqui mesmo na Terra, inclusive, ou em outros astros. Tá? Bem, para lembrar que nós temos que considerar outros tipos de seres. Bem, avaliar a veracidade das informações vinda dos espíritos extraterrestres. Sim, existem comunicações de espíritos de outros astros, de outros planetas, de outras dimensões, de outras galáxias. E como é que a gente se avalia isso, a realidade? Critério kardeciano. É uma informação útil? É uma informação racional? Vem por vários médios dizendo a mesma coisa? Então essa é a tríade de avaliação de uma comunicação espiritual que Kardec recomenda. Critério kardeciano. Utilidade, racionalidade e universalidade. Então, só se valoriza uma comunicação se ela tem uma utilidade, se ela é lógica e se vem por várias fontes. Mesma coisa com comunicação de espírito extraterrestre. Sempre. Há extraterrestres reencarnados na Terra. Nós já vimos que há vida em outros planetas e que eles até se comunicam conosco. Mas existem extraterrestres reencarnados aqui na Terra, no meio de todos nós. Bom, acontece que isso sempre existiu. Por exemplo, a civilização egípcia faraônica, por que faraônica? Do tempo dos faraós, né? A civilização egípcia faraônica não era terrestre, não vieram viajando de disco voador, não. Eles reencarnaram aqui na Terra, provindos da estrela de Capela, da constelação de Cocheiro, estrela de Capela, de um dos planetas que girava em torno de Capela, que Capela é uma estrela, era de um astro que gira em torno de Capela. Bem, é um exemplo clássico de extraterrestre reencarnado aqui na Terra.
milhares de anos atrás, para o mundo com conhecimento tecnológico, médico, científico, de geometria, de matemática, enfim, tudo mais. Então, são exemplos típicos. Quem nos informa isso? Emmanuel, médium Chico Xavier e muitos outros autores comentam isso. Né? Tem um livro da Federação Espírita Brasileira, da FEB, médium Chico Xavier, o Emmanuel comenta isso. O livro é A Caminho, A Concrase. A Caminho da Luz, porque tem Caminho de Luz e outros livros. A Concrase, Caminho da Luz. Então comenta isso aqui. Então esse é um exemplo clássico. Certo? Por que eles vieram para cá? Eles reencarnaram aqui com as seguintes finalidades. Primeiro, ajudar a evolução do planeta Terra. Segunda, não perturbar a evolução de Capela, porque eles eram muito atrasados com relação aos capelinos. Então aqui eles deram impulso evolutivo, mas lá eles perturbavam a ordem. Foram degradados, foram exilados de Capela. Tá? Então os capelinos formaram os egípcios e formaram outros grupos iniciais. Por exemplo, os judeus primitivos também eram capelinos, os primitivos e os egípcios primitivos. Tá? Vamos adiante. Oi, pois não. Passa o microfonezinho lá para o Hugo ali, tem ali. Ó. Há um questionamento aqui de uma pessoa da sala. Vamos então reproduzir a pergunta, por favor. Isso. Exilados, porém não foram castigados. Exatamente, muito bem lembrado pelo Hugo. Muito bem lembrado pelo Hugo. Né? Isso não é nenhum processo de castigo, é um processo de amor, do amor cósmico universal, Deus. Ele não é Deus que interfere diretamente, são as equipes espirituais superiores. Eles foram exilados não por nenhum castigo, para o processo evolutivo deles e para o processo evolutivo da própria Terra. Tá? Da própria Terra. A raça adâmica é a denominação dada ao conjunto de capelinos reencarnados aqui na Terra. Chama-se raça adâmica. Está no livro A Gênese, do Kardec, fala na raça adâmica. Então, é a denominação desses exilados que aqui deram impulso evolutivo à Terra. Né? Aí vem a lenda, é lenda mesmo, de Adão e Eva, que era o casal que deu início ao planeta. Não é. Isso aí é o símbolo da raça adâmica. Uma raça de degradados, de exilados, que vieram dar impulso à Terra e foram eliminados de lá, no sentido de que lá perturbava a ordem. Bem, para a gente relaxar um pouquinho, eu estava falando num centro espírita sobre a raça adâmica. No intervalo, no cafezinho, um chinês veio falar comigo. Ele disse assim: doutor Ricardo, o senhor sabe que se Adão e Eva fossem chineses, nós estaríamos até hoje no paraíso? Eu disse: você sabe que é uma lenda? Ele disse: não, eu sei que é uma lenda, o senhor até explicou na palestra. Mas você sabia que nós estaríamos até hoje no paraíso? Essa eu não sei. Por quê? O senhor me explica isso? Ele disse: explico o seguinte, é que quando a serpente ofereceu a maçã para Eva, o que aconteceu? Diz a lenda que ela comeu a maçã. Se ela fosse chinesa, ela teria comido a serpente. Porque os chineses comem a serpente, né? Aí nós estaríamos no paraíso até hoje, né? Então, achei a anedota lá do chinês formidável. Muito bem, vamos adiante. Vida em Marte. Era o sétimo, o anterior era, né? Eu não pulei nada não, né? Vou até voltar. Não, tá certo. Então, ok. Vida em Marte. Bom, aqui nós temos algum depoimento de espíritos de escola através de médium de escola. Por que a gente sempre cita o Kardec, o André Luiz, etc.? É porque o Chico Xavier tem 400 livros psicografados, de trás para frente, de psicografia em francês, em inglês. Então é um médium de segurança. É diferente que se eu, sendo médium, começo a receber um livro aqui e digo que Júpiter, o pessoal tem tudo sapo. Não tem valor nenhum, porque é um médium só,
certo? Que não tem toda aquela bagagem espiritual como tem o Chico Xavier, como médium, né? Como médium. E através de espíritos que já ditaram centenas de livros, né? Então, por isso, a gente pega uma fonte assim que é confiável. Muito bem, fidedigna. Exatamente. Pois não? Como é que ficaria Ela já tem o microfone. a adaptação do espírito numa nova encarnação, portanto, do seu perispírito, que vem de outro planeta, para reencarnar, por exemplo, aqui, como os capelinos? Deu para entender? Deu para entender. Porque o indivíduo que habita, por exemplo, em Marte, né? Ou que habita num outro astro do universo, ele tem uma organização, um corpo um pouco diferente às vezes. E seu perispírito, o seu corpo espiritual, perispírito, o seu corpo espiritual tem características um pouco diferentes. Então o questionamento que ela levanta é o seguinte: para uma entidade reencarnar aqui, porque de Marte não é tão complicado, mas tem gente de Sírios reencarnando aqui, tem gente de galáxias diferentes reencarnando aqui, tá? Então, como é que fica essa adaptação do corpo espiritual para reencarnar num organismo biológico terráqueo? Então, isso sucede pelo seguinte, que antes de reencarnar, existe um período chamado erraticidade, ou interregno entre uma encarnação e outra, e as equipes espirituais, os cientistas da espiritualidade, quando se fala cientista da espiritualidade, são espíritos que têm muita sabedoria e muito amor, não é só conhecimento, tem muita sabedoria e muito amor. Então, essas equipes trabalham durante muitos anos, através de doação de energia, de processo de tratamento, de preparo, de condicionamentos psicológicos, para que o indivíduo seja adaptado a um novo organismo aqui. Então, a essa adaptação é um trabalho longo, demorado, né? Mesmo assim, às vezes o espírito aqui, na Terra ou em outro astro, ele sente alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Os egípcios, que eram primitivos, capelinos, eles reencarnaram numa estrutura biológica um pouco mais pesada, ou seja, o homem que deu origem ao Egito Antigo era um homem recém-saído das cavernas, quase, né? Já era uma civilização um pouco mais adiantada, mas era um homem ainda relativamente embrutecido, que deu origem à civilização egípcia, que não apareceu o Egito de repente, né? Então isso começou a se estruturar. Quando eles reencarnaram nesses corpos mais pesados, eles tinham a sensação como se tivessem renascido em animais. Uma sensação. Tanto é que eles ensinavam nos templos a metempsicose. Metempsicose é uma doutrina que é mais ou menos o inverso da reencarnação. Que o povo às vezes confunde, acha que reencarnação é isso. É o indivíduo poder reencarnar em bicho, reencarnar em animal. Então eles ensinavam nos templos. Quem cometer pecados, quem se conduzir mal, quem prejudicar os outros, roubar, matar tal, acaba renascendo, reencarnando em animal, em camelo, em gato, etc, etc, etc. Então eles imaginavam que era possível renascer numa espécie inferior por conduta contra a lei dos deuses. Não estava muito longe da verdade, porque ninguém reencarna em animal, claro, isso não acontece. Mas o que tem acontecido com eles era isso. Eles renasceram na espécie humana, que biologicamente era mais atrasada do que a espécie humana dos capelinos. O Homo sapiens aqui era mais atrasado, biologicamente. Mas era o que era necessário para eles como provação, como expiação, como meio de desenvolvimento. Entende? Então eles aqui recomeçaram, reestruturaram e recuperaram-se uma série de coisas, né? Então, há sim um trabalho bastante demorado, bastante minucioso, feito pelas equipes espirituais. Bem, no livro Espírito Humberto de Campos, médium Chico Xavier Febbe, fala da vida no planeta Marte. Existem outros autores que a gente põe um pouco de dúvida. Existem, por exemplo,
essa é uma opinião pessoal, hein? A gente que aceita perfeitamente um livro chamado A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, de Ramatiz. Então ele descreve detalhes assim da vida no Marte muito minuciosos. Só que, como a gente segue o critério kardeciano, universalidade das informações, se começar outros autores a falar na vida que se falou no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, tudo bem, então a gente incorpora como uma possibilidade mais real. Por enquanto aquilo fica de molho, é uma informação que a gente guarda, mas a gente não divulga ainda, porque ali fala detalhes impressionantes. Mas é um autor e um médium só, entende? Então por isso a gente tem um certo cuidado. Não estou dizendo que nós somos contra, nem estou dizendo que nós não aceitamos. Estou dizendo que a gente não deve incorporar isso como uma realidade ainda. Esse livro do Ramatiz, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Embora o Ramatiz tenha outros livros que são excelentes. Por exemplo, Fisiologia da Alma, que eu estudo e acho muito bom. Esse mesmo médium, mesmo autor espiritual. Bem, vamos adiante. No livro Cartas de uma Morta, médium, de novo, Chico Xavier, editora LAC, Livraria Allan Kardec Editora. Não é LAC, não, é LAC mesmo, que é Allan Kardec Editora. Então fala em lagos, lá em Marte, fala em construções, fala nas flores, fala nas frutas, fala na atmosfera, certo? Então, temos aqui a nova mensagem desse autor, temos aqui dessa outra autora espiritual, né? E fala muito na preocupação deles com o atraso da Terra. Todos os dois autores comentam isso, muito preocupados com o atraso nosso. Olha que bonito aqui, ó, né? Saturno, esse planeta é uma graça, né? É muito lindo, né? Aqui estão os famosos anéis de Saturno, né? Famosos anéis de Saturno, né? Quanta moça não queria ter esse anel aí, né? Muito bonito. Muito bem. Olha, no livro Cartas de uma Morta, comenta que a vida em Saturno, como é que é? Um planeta evoluído, um hominídeo diferente, quer dizer, uma espécie humana já diferenciada, quer dizer, diferente no sentido mais elaborado. Não é tão embrutecido, é um corpo mais sutil, mais leve e mais bonito. Como será? Não sei, né? Mais bonito, né? Vamos ver. Deve ser mesmo, né? Porque é um planeta mais evoluído. Então, comenta-se aqui na vida em Saturno. Então, são extraterrestres. Né? São extraterrestres. Muito bem. Vida em Júpiter. Na Revista Espírita, que é uma coleção de livros. Então tem a revista de 1860, 61, 62, editada por Kardec. É uma coleção fantástica, muitos poucos espíritas leem, porque é muito longo, né? Então tem, por exemplo, lá detalhes da casa de Mozart, por exemplo, inclusive com o desenho da casa de Mozart, e comenta que Mozart, o famoso compositor, ele vive em Júpiter, né? Que é o maior planeta do nosso sistema solar. Aqui tem uma foto de Júpiter. Vida em Júpiter. Então, outras referências falando em vida extraterrestre. Pois não? Isso? Tá, pode perguntar enquanto eu vou voltar aqui, vou mostrar aqui novamente o... Tudo bem, pode perguntar. Os espíritos considerados perfeitos, eles habitam outros planetas ou qualquer parte do universo? Se os espíritos considerados perfeitos habitam outros planetas ou... Olha, provavelmente... Não, até não diria provavelmente, com certeza. Os espíritos considerados puros ou perfeitos não habitam planetas, certo? Eles ou estão em estrelas, como o Sol,
No próprio livro dos Espíritos fala que o Sol é a morada, entre aspas, de intensa energia, de intenso amor, de intensa luminosidade, potência energética fantástica. Diz que o amor é uma força imensa no Sol e em outras estrelas. Tá? Muitos já não reencarnam mais biologicamente. Né? Então, em planetas, em outros planetas, há sim espíritos muito mais evoluídos do que nós terráqueos. Mas os espíritos considerados perfeitos ou puros já não transitam mais por planetas. É uma pergunta muito interessante, sua Bruna, muito boa. Então existem espíritos puros, perfeitos, que ainda têm uma composição biológica, mesmo que muito poucos? Olha, o seguinte, nós sabemos que à medida que os espíritos vão evoluindo, o corpo espiritual vai se sutilizando cada vez mais. Agora, não há informações assim precisas que esse corpo energético desaparece. Chega a um ponto que ele é simplesmente luz, entende? Ele é simplesmente uma forma de amor, de energia, de uma dimensão muito mais acima da eletricidade, magnetismo, que para nós é como se não existisse. Mas existe sim, só que é uma estrutura completamente diferente da nossa. A dificuldade é que não há contato com esses seres, porque não há, o nível é tão grande com relação a nós, que não há nem contato. Sim. Sou da área médica, ele perde a composição biológica, e quando falo biológica, eu quero me referir à matéria orgânica, né? Ele perde essa composição. Quando se fala num espírito puro, sim. Certo? Mas é importante, que eu sei que você entende isso, mas no público às vezes alguém pode ter uma dúvida, né? Isso aí está há milhões de anos à frente. Milhares e talvez milhões de reencarnações nossas ainda, né? Então é algo que para nós é praticamente quase inatingível, entende? É só conceitualmente, né? Conceitualmente sim. Conceitualmente sim. Puro significa que ele tende a zero de corpo biológico. Sim, tende a zero. Gostei do tende. Isso. Pois não, pergunta. Tem, da Ana de Goiânia. Ela diz, boa noite. O corpo biológico dos seres de Marte são realmente como as histórias nos mostram? Existe informação a respeito disso? Existem informações que dizem que o corpo biológico dos marcianos não é muito diferente do nosso. Certo? Nesse sentido, sim. Não é muito diferente, não. E a dimensão é a mesma? Como? A dimensão é a mesma? Aí nós vamos, em seguida, a gente vai chegar nessa questão. Vamos adiante. Bom, aqui está, ó, Marte. As pesquisas das sondas americanas, russas, não sei se chinesas, francesas ou inglesas hoje, mas americanas e russas, com certeza, as pesquisas das sondas em Marte praticamente nada captam, ou não captam de seres viventes. Certo? Aí vem a pergunta: por quê? É uma interrogação. Seriam bloqueadas por eles? Talvez. Você tem uma chargezinha uma sonda lá e o marciano botando um cartãozinho assim na frente dela, né? Uma chargezinha, uma vez eu vi num lugar. Então é possível, porque essa sondinha que chega lá em Marte deve ser para eles uma coisa muito primitiva. Jurássica, né? Então pode, não com cartãozinho, mas por campos eletromagnéticos lá de distância, eles podem estar bloqueando, porque o que esse povo terreno atrasado vai se meter conosco aqui, né? Isso é uma hipótese, veja que está interrogado. Pois não. Sim, provavelmente tem água e provavelmente tem vida. Aliás, com certeza tem vida, tanto é que tem comunicações de espíritos por médiuns de escola falando de espíritos marcianos. Com certeza tem. Agora, a gente não tem a informação detalhada de como é que são as construções. Tem umas esparsas, ainda não podemos afirmar. É muito fácil chegar aqui e projeto, olha, a alimentação de Marte é assim, tanto por cento de proteína, tem tudo isso.
Só que são informações de um espírito lá, um médium, um único médium, então a gente não passa, porque a gente não tem solidez por enquanto. Muito bem, concordo, tem água. Com certeza. Sim, certeza. Só que ninguém viu ainda nenhum macaquinho bebendo água ainda nas sondas, né? Essa é a questão. Só água, né? Mas com certeza vai chegar mais adiante em outras informações. Outra dimensão física, provavelmente. Aí vem a questão que o nosso colega de estudos, Hugo, levantou ainda um pouquinho. Então, provavelmente, uma outra dimensão física. O que depois corroboraria aquele livro, A Vida em Planeta Marte, no Planeta Marte e os Discos Voadores do Ramatiz, que fala naquela organização detalhada das cidades, inclusive minuciosa, né? Mas, como disse para vocês, deixar de molho por enquanto. Vamos pegar o que é sólido e que tem critério kardeciano. A transcomunicação, ela se limita ao planeta Terra? Para quem não sabe que está acessando agora, a transcomunicação é a denominação técnica que se dá a uma comunicação de espíritos por aparelhos, pelo computador. Aqui no ICF se faz estudos de transcomunicação. O Luciano, a Adriana ali participam. Acho que o Leandro também, né, Leandro? Leandro participam dos estudos de transcomunicação. São aparelhos que se colocam e se concentram, usam-se energias, tem técnicas, e os espíritos se comunicam pelos aparelhos. Tá? Isso existe em vários países, em Luxemburgo tinha muito no país, nos Estados Unidos, na Suíça, etc. Então, isso são pesquisas científicas que são feitas. Começou por Jugerson, na Suécia. A pronúncia agora me atrapalhou um pouco. Então, e começou mais ou menos casualmente. Ele foi para o mato para captar gorjeio de pássaros e captou vozes. E aí começou o estudo da transcomunicação instrumental. Então a pergunta é se a transcomunicação limita-se ao planeta Terra. Não. Podem transcomunicarem por aparelhos espíritos de outros planetas. Sim, é perfeitamente possível. Vamos adiante. Fica mais barato que enviar uma sonda. Mais barato do que uma sonda, com certeza. Sim, uma pergunta na internet? Vamos lá. Seguinte, tem informações de uma criança russa, Borisky, de altíssima evolução intelecto-moral, que diz se lembrar de sua vida passada em Marte, dando detalhes físicos e, inclusive, dizendo haveria vida subterrânea. Essa informação é compatível com a informação que temos no ambiente espírita? Sim. A informação que tem do Boriska, lá na Rússia, aquele garoto, ela é compatível, ela fecha aproximadamente com as informações espirituais que tem. Então, vamos juntando essas informações. Por que a gente simplesmente não aceita e divulga? Porque, gente, acreditar em fantasma, acreditar que fantasma se comunica, acreditar em disco voador e outras coisas já é complicado. Agora, se a gente começar a divulgar todos os detalhes, assim, sem maiores cuidados, a gente perde o valor, perde a aceitabilidade de gente estudiosa e séria. Mas, em princípio, sim. Em princípio, elas estão fechadas. Sim? Mais um. Do Carlos de Minas Gerais, né? Minas Gerais. Vários governos têm aberto ao público seus arquivos de pesquisas sobre UFOs. Dentre esses, vários constataram que esses objetos sobrevoam o nosso planeta e não são originários da Terra. O que o Dr. Ricardo pensa disso? A mesma coisa. Carlos São Lourenço. Eles são extraterrestres, com certeza estão aqui e interagem conosco. Não sei se o Carlos Lopes estava no começo assistindo aquele desenho, aquele descoadorzinho voando no início, né? Aquele bonequinho dentro. Sim, eles existem e interagem conosco mesmo. Inclusive acontecem coisas assim até bem importantes. Mas vamos adiante. Então, seguindo aqui. Outra dimensão física. Gente, por que as sondas captam? Gente, nós não captamos aqui na Terra a civilização do são 20 mil milhões, bilhões, são 20 bilhões de espíritos, 20 bilhões de almas, aí almas mesmo, né? 20 bilhões de almas que vivem em torno do planeta Terra, em várias comunidades. E
A ciência não capta isso. Já pensaram nisso? Está passando filme Nosso Lar, mostrando, o pessoal, que é isso, fantasia e tal, 20 bilhões. Nós não captamos nem em redor da gente. Né? Então não é nada de estranhar não poder captar em Marte. Né? Esse raciocínio aqui é uma coisa bem interessante. Vamos adiante. A questão 186 do Livro dos Espíritos, no capítulo Encarnação nos Diversos Mundos, né? Lá se tiram duas conclusões interessantes. Aqui está para quem quiser estudar. Existem mundos habitados só em corpo astral, ou seja, só em perispírito. Então é uma vida quase que espiritual. Ela é espiritual, só que tem um corpo espiritual. Então existem mundos nesse sentido. Quer dizer, se Marte fosse assim, ia lá e não fotografa nada, porque aqui na Terra redonda não se fotografa também, a vida no astral. Né? Existem mundos habitados com corpo físico, sim, mais sutil, e até em outras dimensões, embora sendo físico também. Então, duas conclusões que se tiram desse capítulo aí. Pois não? Nós temos aí a classificação dos mundos, né? Isso. Primitivos, provas de expiação, regeneração, Muito felizes. Olha, eu vou até reforçar isso que o Hugo colocou. Se lembra no começo, nós colocamos diversos tipos de mundos, são 4 grupos, não são 4 tipos só, com 4 grupos de mundos. Os mundos primitivos, que estão milhares de gradações. Mundos primitivos. O segundo grande grupo, onde a Terra está inserida, que o Hugo lembrou, que são mundos de provas e expiações. Terra e milhões de outros no universo. Depois o mundo de regeneração, que no terceiro milênio, agora de 2000 a 3000, a Terra está se transformando nisso. Tá? Nós temos um outro tema sobre isso, sobre essa transformação planetária, baseada nas comunicações da Joana Dias. E o quarto grupo, mundos felizes, que ainda está milhões de anos. Mas sim, Hugo? Nós podemos traçar algum paralelo entre esses mundos e a forma dos mundos habitados? Ou seja, eu poderia supor que, nesse primeiro exemplo, em que o corpo astral habita um planeta, ele já seria um mundo de regeneração, por exemplo? Provavelmente já seria entre mundo de regeneração e mundos felizes, já. Certo? Já seriam assim, porque essa divisão em 4 grupos, ela é didática, né? Não são, como você sabe, né? São milhões de tipos. Milhões mesmo. Então, seria entre regeneração e mundos felizes. Certo? E aqui seriam já mundos de regeneração em níveis mais elevados de regeneração. Quando a Terra entrar, não vai estar ainda nesse nível, não. Né? Vai levar alguns milhares de anos, talvez milhões, para chegar a essa situação de mundo de regeneração com o corpo físico mais sutil. Mesmo assim, a gente nota que na prática que espíritos superiores interagem em vários mundos diferentes, independente dos estágios, né? Vou lembrar disso. Exatamente, muito bem lembrado pelo Luciano. Tá? Isso aqui sempre é didático e há uma flexibilização. Por exemplo, Confúcio veio aqui, Buda veio aqui, Jesus veio aqui e viveu aqui. Jantou, comeu peixe, etc, etc. Tá? Quer dizer, é um espírito de um nível, de outro nível. Então existem essas interações, com certeza, muito bem lembrado. Né? Como? De missionários. Missionários. Mas em condição normal de temperatura e pressão, né? Uhum. Tirar os pontos fora da curva, aí que Jesus, Buda, tudo bem. Numa relação de reencarnação, no caso ali do perispírito, não sei se é perispiritação, né? O retorno ao mundo em que ele pode habitar com um corpo astral sem precisar haver o acoplamento da matéria. Né? Ele já estaria transcendendo, já estaria na parte final do mundo de regeneração, migrando para um mundo feliz, eu posso ter Provavelmente sim. Eu acho que esse raciocínio... Você ainda tem um corpo físico, ainda tem uma densidade física. Exato. Né? Inclusive o seguinte, vocês observam que o corpo hoje do terráqueo é diferente do terráqueo da época das cavernas. A gente é muito mais ajeitadinho, né? Só tem um queixo desse tamanho, os dentes enormes, né? Enfim, hoje em dia, né? O exemplar terráqueo é muito mais interessante, né? Vamos ver. Seguindo. Extraterrestres e sessão mediúnica.
extraterrestres e sessão mediúnica. Sim, pergunta da internet. É daqui de Florianópolis. É a pergunta. Tem algum planeta fora a Terra que sabemos como são os habitantes por comunicação mediúnica confiável? Tem. Não sei se ela isso da nossa exposição. Marte, Júpiter, Saturno, por exemplo. Através das obras do Chico Xavier, através de psicografadas, Humberto de Campos, Maria João de Deus, através dos estudos do Kardec, das sessões mediúnicas que o Kardec fazia na França. Então, fala em vida em Saturno, em Marte e em Júpiter, por exemplo. E fala que no Sol existem seres altamente superiores. Tá? Vamos adiante. Comunicações de extraterrestres em sessão mediúnica. Algumas são falsas. São espíritos brincalhões, que podem chegar e dizer que eu sou marciano, jupiteriano, etc. Né? Então, por que está aqui? Porque é importante quem vai estudar, quem vai trabalhar mediunicamente, estar atento para esses detalhes. Tem espíritos sérios, não sérios, brincalhões. Né? Não pode simplesmente ser uma comunicação falsa. E para isso tem os estudos, o curso de mediunidade, que se faz para poder se diferenciar isso com facilidade. É extremamente fácil fazer isso quem tem conhecimento e vivência. No entanto, há comunicações de espíritos numa sessão mediúnica de espíritos de extraterrestres. Há extraterrestres desencarnados, ou seja, espíritos de marcianos, jupiterianos que desencarnaram, ou seja, morreram biologicamente, né? E estão se comunicando perfeitamente. Existe sim. Há também extraterrestres encarnados, vivendo no planeta deles, que fazem viagem astral, desdobramento astral e se comunicam conosco. Então, é uma outra possibilidade real, né? As duas coisas acontecem. Terceiro, extraterrestres encarnados, que já vivem na dimensão astral. Aquilo, vivem em corpo astral, eles vivem pelo espírito. Entende? Então, eles se comunicam conosco mais facilmente. Se comunicam por psicofonia, médiuns que falam, psicografia, médium que escreve, né? Através dos chakras, dos centros de força do perispírito, né? Dos médiuns. Então, existem essas três situações de extraterrestres na sessão mediúnica. Isso é só na sessão mediúnica. Não chegamos no disco voador ainda. Então, existe isso aqui. E isso acontece em infinitos lugares. Aqui no ICEF, vários grupos mediúnicos já tiveram comunicações de extraterrestres. Isso não é raro, não. E outra coisa, eles não costumam dizer que são. Não é coisa do outro mundo. Na realidade, né, é do outro mundo, porque é de outro mundo. Mas, curiosamente, eles não costumam dizer. É evidente pela fisionomia, pela dimensão, pela cor, pelo brilho, pelo tamanho, né, pela maneira. Logo, os médiuns videntes, sensitivos, identificam, olha, doutor Ricardo, eu estou dirigindo a sessão, olha, Luciano, tal, que dirige outro grupo lá, né? No ICEF, tem aqui um ser de outro planeta, porque é completamente diferente, né? E normalmente são bonitos, né? Não são verdes. Mas não são verdes. Bom, eu nunca vi comentário de verde, de azul bastante, né? Cor-de-rosa também, me parece. Bem, ainda é extraterrestre em sessão mediúnica. Não costumam se identificar. Aquilo que nós dizíamos. Por quê? Porque gerariam dúvidas. Não é comum assim, eu estou comunicando aqui, mas eu sou de Sírios. Não costuma dizer. Quando acontece comunicação assim, em alguns livros, ou médiuns famosos, etc., depois de muito tempo, meses ou anos, eles acabam dizendo de onde veio. É o mais comum.
geram críticas ao médium. Coitado do médium, se recebe um marciano, todo mundo cai, pode, né? Cai de pau em cima do médium, né? Faltou aqui, a luzinha aqui. Ó. Críticas ao médium geram desarmonias no grupo, quer dizer, em alguns grupos, né? E muitos não aproveitariam o conteúdo para aprendizado, em função da curiosidade, ficar muito mais interessado como é que é o planeta dele, do que ele está ensinando. Então, são aspectos que a gente pode arrolar aqui, porque que eles não costumam se identificar. Não é proibitivo, mas não é o mais importante. Eu acho que acabou a bateria aqui, né? Vamos ver se funciona o outro. Má contato? Então vamos ver o seguinte, enquanto o Luciano tenta arrumar ali, então, por enquanto, mais alguma pergunta da internet? Sim, vamos lá. Carlos aqui da Palhaça. As crianças índigo ou cristais são consideradas extraterrestres? Olha, é bem interessante essa pergunta. As chamadas crianças índigo ou crianças cristal ou cristais. Né? É uma denominação não espírita, só para deixar bem claro. A criança índigo ou criança cristal é uma denominação de psicólogos e psiquiatras norte-americanos que designam, por esses nomes, crianças que estão aparecendo nos consultórios, nas famílias, que têm um grau de percepção muito grande, altamente inteligentes. Os índigos são chatinhos, eles são irrequietos, são ansiosos, eles perturbam demais os pais, às vezes, coitados, estão tomando Ritalina, não sei mais o quê, porque como se tivesse algum problema, mas eles são crianças muito irrequietas, muito agitadas e muito inteligentes. Tá? E as crianças cristal, denominação dada pelos psicólogos norte-americanos, são crianças que são extremamente suaves, absolutamente tranquilas, profundamente amorosas. Tá? E são crianças de uma bondade, de uma compreensão, de uma lucidez, de uma tolerância. Claro, criança é sempre criança, né? Passa por todas as fases, faz xixi na calça, na fralda e tudo mais, incomoda, enfim, é criança. Mas à medida que vai desenvolvendo, vai demonstrando essa sensibilidade, essa lucidez muito grande. Alguns, sim, são de outros planetas extraterrestres reencarnados aqui. Outros são terrenos mesmo que estão voltando e continuando o processo da evolução do planeta. Mais uma pergunta? Sim. Mais uma agora do Carlos de Minas Gerais, né? Sim. O aeróbus se fala, né? Aeróbus. O aeróbus do nosso lar poderia se materializar, ser fotografado e confundido com um UFO? Olha, veja só. Bom, para quem não sabe o que é o UFO é o disco voador, né? O OVNI, né? Objeto voador não identificado, ou em inglês é Unidentified Flying Object, UFO. O disco voador, o OVNI, o UFO, é o famoso disco voador. E o que é o aeróbus? Aeróbus é o nome que os espíritos dão para um sistema de transporte bus aero. É um sistema de transporte que existe em algumas colônias espirituais, onde espíritos doentes, enfermos, ainda que não volitam, não se projetam com o pensamento, são colocados desses aeróbus para transporte. Ou mesmo alguém que prefere estar lendo, estudando, enquanto faz um deslocamento, ele usa um aeróbus. Então, é uma espécie de avião ou de ônibus aéreo, aeróbus, que existem lá no plano espiritual. A pergunta do Carlos, então, é se esse aeróbus poderia se materializar e ser confundido com um OVNI, um UFO. Para que ele se materialize, haveria necessidade de ectoplasma, ou seja, médiums doando energia, doando ectoplasma, e espíritos revestindo aeróbus de ectoplasma para que ele se materializasse. Certo? Teoricamente é possível. O que eu não vejo muito é utilidade nisso. Qual seria a vantagem disso para o mundo espiritual, para nós? Né? Por isso a gente acha difícil que tal fato aconteça.
ele já é semimaterial, já está naquela dimensão de matéria de outro nível, né? Mas, teoricamente, poderia até fazer, né? Seria fantástico para nós íamos adorar, né? Havia um aeróbus aqui, né? Materializado. Bem, dá para a gente passar o próximo slide pelo processo tradicional ali? Pois não? Sim, certo. Queria saber do Dr. Ricardo, a gente às vezes encontra na dita ficção, Sim. falando sobre os reptilianos. Sim. Eles estiveram no nosso meio, eles estão, e geralmente estão envolvidos com sociedades secretas, estiveram presentes com Hitler, até auxiliando o projeto de tecnologia para a época e tal. E o que teria a dizer sobre isso? Até onde é ficção, até onde não é? Olha, são vistos nas sessões mediúnicas, muita gente que frequenta a sessão sabe disso e confirma lá mentalmente, inclusive isso. São vistos em sessões mediúnicas espíritos com aspecto de lagartos, reptilianos, que são espíritos mais densos, mais pesados, alguns até que se deformam a anatomia do corpo astral pelo gênero de pensamento. Por quê? Porque o corpo astral, as moléculas vibram com velocidade, são afastadas, como gás. O gás toma a forma do recipiente. Então, pela mente dele, e pelo tipo de pensamento, o corpo astral, o perispírito, se modela em formas diferentes, algumas animalescas. Então, existem seres lagartiformes, que são espíritos zoantropizados, antropo-homem, zoo-animal, zoantropizados pela postura psíquica deles. Existe. Mas existem também seres de outros astros, uma evolução na linha reptiliana, que também tem ligação com o planeta Terra, e muitas vezes são espíritos que são espíritos mais pesados, mais densos, e que interferem e atrapalham a comunidade terrena. Sim, existe sim. Lá? Tem uma pergunta da Tereza Filizola, da Filadélfia. Filadélfia, que honra, muito bem. Ela diz assim, ó, eles podem assinar, né, esses extraterrestres, algo tipo um amigo das estrelas? Estou perguntando isso porque já aconteceu. Deve ser no grupo dela lá, né? Podem assinar como um amigo das estrelas. No entanto, a gente não deve tomar isso como uma informação oficial que seja de um outro astro. Pode ser. Mas se eu desencarnar, eu posso me comunicar como sendo um amigo das flores ou das plantas, mas não quer dizer que eu seja botânico, nem que seja gnomo, né? Simplesmente é isso, um amigo das plantas, né? Eu tenho um passarinho, amigo dos pássaros. Então, um gnomo se comunicou, não, sou eu, entende? Então pode ser amigo das estrelas, porque alguém que ama as estrelas, um antigo astrônomo, né? Alguém um poeta, ou pode ser alguém de outro astro, sim. Com o tempo vai ficar mais ou menos evidente. Mas não se condicione a isso, nem tomem isso como informação assim absoluta. Sim, lá pergunta? É da Sara de Fortaleza. Ah, sim. Ela pergunta... Não, Fortaleza. Qual a diferença de uma comunicação para outra? Deu? Qual a diferença de uma comunicação para outra? Deve ser dos... Terrestre? Pois é, porque ela já tinha feito essa pergunta, só que ela não foi percebida muito mais. Ah, sim. Em que momento ela fez essa colocação? Vamos ver se depois, no decorrer, a gente consegue definir qual é o questionamento dela, né? Ó, como avaliar a veracidade se é extraterrestre ou não? Novamente, critério kardeciano. É útil, é racional, vem por vários médiuns? Ou seja, vários médiuns estão vendo aquele indivíduo azul, comprido, com os olhos grandes, longo, ou só um médium? Se for só um médium, pode ser real, claro que pode. Os outros podem estar noutra faixa. Mas se os 4 estão vendo, gente, né? Fica muito mais fácil a gente ter certeza mais técnica. Isso não é desconfiança do médium, não. Isso é responsabilidade do coordenador do grupo. Isso é importante, né? Então, por exemplo, se a minha esposa vê, só estou vendo um vidro comprido, azul, de olhos grandes, claro que eu acho que ela está lúcida, não está doente, não é doente mental, não está mentindo, eu acredito. Mas eu não posso passar isso
mas porque minha esposa viu. Mas se a minha esposa viu, a Adriana viu, o Vitor Hugo, o Luciano, né, outros do grupo estão vendo também, é mais fácil. Né? Aí eu fico mais, tecnicamente, em termos de, né, critério kardeciano, mais responsável. Seguindo, Jesus era um extraterrestre reencarnado. A gente esquece disso. Né? Ele evoluiu em outros astros. Tanto é que o Emmanuel disse que quando a Terra estava se formando, os espíritos ainda superiores a ele disseram, olha, aquele planetinha você vai ser o responsável. Ele olhou, deve ter achado bonitinho e tal, né? Naquela época talvez não fosse tão azul, né? Mas ele foi designado para ser o, entre aspas, o governador do planeta Terra. Então, ele era um extraterrestre. Muito bem. Eu e você também somos. Provavelmente. Por quê? Veja a questão 607b do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Ué, se a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, aonde é então? Em outros astros. Então a grande maioria de nós veio de outros astros. A grande maioria de nós veio de outros astros. O que milhões de anos atrás, milhares de anos atrás. Quem não veio, veio da evolução aqui de vegetal, animal, antropóide, homem da caverna, até ser humano. Ou seguimos isso aqui, ou seguimos coisa parecida em outros astros. Por isso, os espíritos dizem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. E vale a pena ler essa questão toda, a pergunta e a resposta, porque é bem interessante. Sim? A Glaucia de Jaboticabal, São Paulo, pergunta o seguinte. Doutor Ricardo, boa noite. Sobre a coleção A Saga dos Capelinos, autor Albert Paul Dauil. Puxa, eu queria me lembrar dessa coleção, para comentar lá em São Paulo, eu esqueci. Da editora La Chatre. O senhor tem algo a dizer? Tem. Impressionante. Gostei muito. Entende? Vamos aguardar outras fontes que confirmem isso, mas é fantástico. É fantástico. A Saga dos Capelinos, parece que são 7 ou 8 volumes. Vê se ela diz aí. Depois ela pode confirmar. Acho que são 7 ou 8 volumes. Né? É impressionante a Saga dos Capelinos. Né? Um sobrenome francês, Albert de Dewey, alguma coisa assim. Né? Depois vê se ela diz quantos volumes são. Muito interessante mesmo. Pois não? Ainda temos capelinos. Alguns. Não, temos sim, temos capelinos entre nós. A grande maioria já voltou para os astros deles. Né? Inclusive nos locais. Os judeus de hoje, os egípcios de hoje, a grande maioria não é mais dos capelinos. Mas tem capelinos aí espaços por vários países, sim. Alguns altamente integrados aqui, amando o planeta Terra e trabalhando intensamente por eles. E o humano está restrito à Terra? Como? Humano? Não, com certeza o humano não está restrito à Terra. Existem vários modelos. Sim. Vários modelos. Alguma outra pergunta antes de seguir? Da Sara, ela fez a pergunta. Tá? Fortaleza, né? Ela botou assim, uma comunicação... Essa aqui é dela, pergunta, né? Uma comunicação mediúnica para uma deles, ela botou entre parênteses, extraterrestre. Se é um espírito ou um extraterrestre, como o médium saber? Pelo que senti, não tem como a sensação é a mesma. Olha, normalmente é apenas pela vidência dos médiuns que acompanha a entidade que está se comunicando, certo? E, se possível, associando a vidência de médiuns sensitivos que estão observando, junto com o conteúdo que ele está passando. Mas, às vezes, nem precisa conteúdo. 2, 3 médiuns vendo e descrevendo, você sabe que não é terreno. Você quer acrescentar alguma coisa, Helena? Sim, depois
utiliza o mediador, né? Que é o médium. Sim. Então o médium se utiliza do seu jeito de falar, do seu vocabulário, né? A linguagem, né? Exato. Então, A vibração energética pode ser diferente, sim, ou costuma ser diferente, né? E o médium muitas vezes sente. Depende muito da mediunidade dele, se é mais intuitivo ou se é mais de chakras mais, outros chakras, entende? Aí ele percebe melhor também. Sim, um microfonezinho lá para ela, tem um microfonezinho? Doutor, o que você acha daquelas questões que eles encontram os extraterrestres em forma de corpo mesmo, né? Nos Estados Unidos, eles têm aquelas fotos, aqueles registros, né, de encontros com extraterrestres, eles colocam nos laboratórios. Algumas fotos são reais, outras não, lógico, na internet. Hein? O que o senhor acha? Já que ele está em um meio, vamos dizer, astral também, né? Encontra-se alguns deles. Alguns. Né? Mas esses que não estão, esses que estão encarnados. Sim. Encarnados, né? Eles morrem, então, né? Sim. Eles têm morte igual ao Sim, humano, então. Exatamente, tem. E talvez um desses fosse encontrados em 1 bilhão. Não. Existem. Olha, eu não vou recomendar um filme e vou recomendar o mesmo filme, tá? Eu não vou recomendar esse filme para quem é um pouco sensível e impressionável. Certo? Para quem acha que não vai se impressionar e vai conseguir dormir bem depois, eu aconselho ver o filme, porque é um depoimento de uma pessoa que sofreu abdução nos Estados Unidos, no Alasca, uma psicóloga. O nome do filme é Contatos Imediatos do Quarto Grau. Eu avisei que o filme é impressionante, certo? Não vejo com criança, nada disso, porque tem artista fazendo, e na metade da tela tem a psicóloga fazendo depoimento, dando as datas, depoimento por escrito do xerife da cidade, do médico, dos vizinhos e tudo mais. Ele é bem pesado mesmo, o filme, bem pesado, e fala do começo ao fim que tudo aquilo é real, certo? Então ela foi abduzida realmente, passou por situações bem complicadas, tá? Então existem extraterrestres, sim, atrasados, tecnologicamente bem desenvolvidos, mas indivíduos perversos também, tá? Assim como existe gente altamente intelectualizada que é perversa aqui na Terra também. São outros astros, outros satélites, outros locais. Então quem quiser estudar isso aí, pega esse filme, Contatos Imediatos do Quarto Grau. Tá? Dentro da escala evolutiva, então, eu posso dizer que o planeta Terra tem uma graduação de evolução. Sim. E nós podemos ter seres extraterrenos com graus inferiores aos patamares da Terra. Com certeza. Que podem estar fazendo comunicação em ambientes mediúnicos. Ou fisicamente aqui na Terra por discos, por OVNIs, sim, também. Tá, inclusive interagindo de forma negativa, prejudicial, perniciosa com terráqueos também. Então, isso também existe, a gente não pode negar, tá? Vamos adiante, seguindo. Uma pergunta na internet? Tá. Então vamos lá. Pode seguir. Da palhaça. Em relação às histórias sobre OVNIs e o envolvimento de governos na ocultação de provas, inclusive de corpos de extraterrestres, há alguma confirmação vinda da doutrina espírita? Vinda da doutrina espírita especificamente, segundo o critério kardeciano, várias fontes, não existe. Certo? A gente não pode confirmar isso como uma fonte oficial da doutrina. Que foi encontrado um corpo lá, que é de marciano, que o americano escondeu, tal. Não podemos confirmar isso. Certo? Porque a gente tem que seguir aquele critério sempre. Sim? A Gláucia, que te disse, falou sobre aquela série de livros, ela deu um por um. São 7 ou são 8? São 7. São 7. A queda dos anjos, a era dos deuses, o primeiro faraó, os patriarcas de Iaém, Moisés, o enviado de Yahvé,
Jesus, o divino discípulo, e Jesus, o divino mestre. Principalmente os iniciais, os 3 primeiros, tratam muito da civilização dos extraterrestres aqui na Terra começando. É muito interessante. Tá? Bom, mais alguma? Vou passando. Tem da Sarinha que diz, Sarinha de Indaial. Oi, o programa está muito bom. Tá. Pra quem não sabe, a Sarinha de Indaial é fofa da minha neta, tem 13 anos, tá? Um beijo lá para ela. Muito bem, vô é vô, né? Não adianta que vai ser vô sempre, né? Vamos adiante. Próximo. Deu? Olha aí, ó. Quer voltar? Volta de novo? Dá para voltar? Para quem não estava prestando atenção, olha lá. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Podemos ter vindo de outro planeta que não seja azul, seja até verde, isso é uma brincadeira. Mas existem outros astros e nós viemos de outros astros também. Muitos de nós. Alguns começaram aqui na Terra, reencarnando aqui pelas cavernas indianas, certo? Seguindo. Extraterrestres e abduções. Aqui está um UFO, um OVNI. Aqui está um indivíduo aqui que está sendo abduzido, ou seja, levado para uma viagem. Há convite de seres muito afetuosos, amorosos, alguns. Outros, simplesmente raptados. Depende do nível da evolução e da fonte quem são esses seres. Existem as duas coisas, gente, tá? Vamos adiante. Sim? Na relação de causa e efeito, prevalece isso. Nada é por acaso. Ah, claro. É que nós vamos chegar depois. Em primeiro lugar, falsas abduções. Dentro dos nossos estudos, sempre considerar mentira como primeira hipótese. Primeira hipótese. Pode ser uma mentira inconsciente, pode ser, né, um desequilíbrio mental, pode ser uma ilusão, uma fantasia, ou mentira, simplesmente mentira mesmo. Então, ninguém vai ser ingênuo, mas existem falsas abduções. Tá? Seguindo. Próximo. Verdadeiras, ela está viajando mesmo. Tá? Existem abduções verdadeiras. Mas ele foi abduzido em corpo espiritual, uma viagem astral. Por exemplo, o general Uchoa escreveu Mergulho no Hiperespaço. Ele era abduzido em sono. Ele se concentrava, sintonizava com os extraterrestres, fazia sua prece, sua meditação, e eles o levavam, seres iluminados, portanto ele fazia a sintonia com a frequência, né? Ele era levado nos discos e escreveu depois Mergulho no Hiperespaço. O livro é interessantíssimo. E o general Uchoa já jantou comigo, com a Helena, ali na casa do Evaldo Lentz, no tempo que ele morava lá no Santa Mônica, né, do general Uchoa. Não sei se ele ainda é vivo, o general ainda ou não. Mas os depoimentos dele são fantásticos. As fotos que ele tem são incríveis. Só que, digamos assim, se eu pegasse um extraterrestre e mandasse uma fotografia, eu estou sujeito a cair no ridículo, né? Então imagina a pressão que existe uma pessoa dessa, né? Que é um general, pessoa, ele inclusive ele é físico. Além, não é só um general militar, ele é um físico, é um cientista também. Seguindo? A Sara de Indaial? Sim. Pergunta, é possível que extraterrestres encarnados em outro planeta estejam acompanhando os espíritos extraterrestres em sua evolução na Terra? Puxa, boa pergunta, Sara. Sim, é possível, porque eu tenho meu pai e minha mãe nessa encarnação, minha tia, meus amigos, etc. Né? Se eu for reencarnar daqui a pouco num planeta primitivo para ajudar lá a inventar roda ou coisa parecida, que eu posso fazer, né? O que acontece é que meu pai, minha mãe, meus amigos, provavelmente vão estar me apoiando nesse planeta primitivo que eu estou reencarnando. Mesma coisa aqui na Terra. Alguns extraterrestres reencarnados aqui têm extraterrestres, amigos e parentes deles, que os estão acompanhando aqui. Com certeza. Sim? O Carlos, lá de Minas Gerais, confirma que o general Uchoa já desencarnou. Ah, pois é. Obrigado pela informação.
Seguindo, aqui. Abduções verdadeiras físicas. É o tal do filme Contatos Imediatos no Quarto Grau, onde ela viu a filha dela ser levada. E a polícia viu, o xerife viu, foi filmado, entende? Ela foi levada, a menina, e nunca mais voltou. Certo? Pois não? Esse filme não faz um dia. Ele, na hora que ele abduz ali, parece que tudo sai de foco ali, a televisão, tudo assim, né? Isso Sim. seria aquela transcomunicação também, influência, assim, porque tudo sai de foco na filmagem, assim, aparece só um pedaço e depois fica tudo assim, eu acho que a própria vibração, Eu não diria que seria uma transcomunicação, porque seria uma influência de campos de energia na aparelhagem da filmagem. E aquilo é impressionante, né? Interferência eletromagnética. É impressionante, o filme é pesado. Se for mentira, é muito bem feito. Se for mentira, é a coisa mais bem feita que se viu. Bateu o Spielberg. Não, porque tem o depoimento, tem as assinaturas, tem todo o nome das pessoas, só não tem CPF, que não sei se eles usam lá nos Estados Unidos CPF, mas muito bem. Seguindo. Olha lá, está sendo abduzido. Não vou deixar, para aí, né? Tá. Ali está levando o nosso amigo, mas a gente conseguiu retê-lo, viu? Muito bem, vamos adiante. Gente, abduções por quê? Né? Vai depender do nível de evolução dos espíritos e aquilo que você falou ali. Está com o microfone aí? Pode falar, se disse assim. Não se lembra? Sim, da relação causa e efeito. Relação causa e efeito, merecimento, sintonia de ondas. Pode mostrar aqui. Isso aqui, ó, lei de ação e reação. Não precisa ter medo, ninguém vai ser abduzido sem mais nem menos, sem motivo nenhum, certo? Existe uma lei de ação e reação. Em Curitiba, o Dr. Petit, o nome de francês, mas é Petit, professor Petit, num congresso espírita que nós fomos, ele fez uma apresentação sobre abduções e ele disse que algumas pessoas que foram abduzidas foram devolvidas, foram abduzidas várias vezes, e ela disse que em sonho, ela disse que se comprometeram, antes de reencarnar, de fazer essa comunicação, essa abdução de ida e volta com seres extraterrestres. Então elas se comprometeram a isso antes de nascer. Algumas. Outras não, sintonia de ondas. Ou seja, pessoas que têm contas no cartório muito graves com esses seres, em outras vidas, etc., e que têm uma frequência de vibração mais pesada e pode ser abduzidos criminosamente também. Mas, se a gente estiver bem comportadinho, não vai acontecer nada, certo? Isso significa o seguinte, a gente sai na rua com receio de ser assaltado, disso e daquilo. E agora vamos sair com receio também de ser abduzido, né? Não vai acontecer se a gente estiver bem amparado, psiquicamente harmonizado, sintonizado com os amigos espirituais, tá? Então tem que haver uma sintonia para que isso ocorra. Uma história nossa. Sim. Vai ficar até sem dormir, né? Pois é. Porque tem abdução também. Em viagem astral, né? Será que ali o período da vida É possível. 4 perguntas? 4 minutos temos. Certo. Então, talvez, não sei, mas é uma possibilidade, teremos bermudas, né? Seguindo. Vibremos no amor. Vibremos no amor. Se a gente tiver com uma frequência de luz, de harmonia, de fraternidade, se um dia a gente vai ser abduzido, vai ser muito bom. Um lugar lindo, disco voador cheio, né, de luz, gente amorosa, iluminada, entende? Um sorriso fraterno, acolhedor. A gente volta depois encantado com isso, ou teve um sonho maravilhoso, viajei num disco lindo, né? Não há nenhum problema. Então a gente tem que manter a nossa energia num patamar superior. Seguindo. Vibremos no amor, que nós atrairemos seres de luz. Seguindo? Sim. Eu li um livro há muito tempo
tempo atrás, que agora eu não lembro o nome. Fala sobre a Zona 51, perto do Novo México. Inclusive descreve o local, é um local físico, onde o governo dos Estados Unidos está ciente das experiências que são feitas lá. Nesse livro também conta as experiências que são feitas. Sim. Que é trocada essa permissão, né? O governo autoriza essas experiências em troca de, como é que eu vou dizer, tecnologia em armamento e outras coisas científicas. O senhor tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso, dessa informação não, mas possibilidade, né? Em resumo, eles existem, interagem conosco desde a época das cavernas, certo? Isso não é novidade nenhuma, se comunicam nas sessões mediúnicas, e esse intercâmbio entre astros e planetas, espiritual ou físico, sempre existiu. Não é novidade nenhuma. O importante é a gente manter a sintonia com o amor, com a natureza, com as boas energias, que nós estamos tranquilos, certo? E normalmente a grande maioria dos seres extraterrestres que chegam até aqui, a regra geral é que são seres de luz, de harmonia e de muita paz. Muito obrigado a vocês. Acho que o tempo encerrou, o Luciano está fazendo sinal, né? Então a gente pediria para, depois da reunião a gente continuar conversando, para o Hugo fazer um encerramento através de uma precezinha rápida, por favor. Bem, queridos irmãos, vamos então, nesse momento, agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos no ICEF, aglutinando informações que nos auxiliarão em nossa caminhada. Obrigado aos mentores, obrigado ao Dr. Ricardo, obrigado a todos os irmãos que estão encarnados ou desencarnados, auxiliando a nossa busca pelo entendimento. Que esta busca possa nos trazer a energia necessária para a nossa caminhada no mundo espiritual e no mundo material. Que assim seja. Então, até quarta-feira que vem, teremos novos estudos. Muito obrigado a todos. Boa noite.